Então significa que nesse tempo a igreja cresceu, a igreja expandiu, e algo que eu achei muito legal que eu percebi. Essa igreja é uma igreja próspera e feliz, sabe por quê? Porque às vezes eu ministro num lugar e na hora de ofertar uma guerra espiritual sem tamanho, irmão. Os irmãos parecem que vêm amarrados para o altar. Mas aqui eu olhava o rosto, o semblante dos irmãos, vinham com alegria, vinham felizes. Meu querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso prova que vocês não estão presos ao dinheiro, vocês não estão presos a Mamon. Porque Mamon é um dos maiores principados de Satanás. Aliás, são três principados de Satanás que atuam hoje no mundo. Um se chama Mamon, que controla as finanças, que amarra as finanças, que é como se fosse o ministro da economia do inferno. É Mamon. Jesus disse isso lá em Mateus 6,24. E se você analisar algo, você vai perceber, não é? Eu sei que eu estou numa igreja que conhece a palavra de Deus, amém? Amém? Glória a Deus. Você não é daqueles que abre a Bíblia e fala, Senhor, fala comigo, né? Você não é assim, né? Você lê a Bíblia, né? Amém. Não importa se você lê no tablet, no papel, no celular, não importa. Mas o único texto em que Jesus chama um outro Senhor é Mamon. O próprio Jesus, ele diz, não pode servir a dois senhores. Então, esse principado satânico infernal, ele ocupa uma posição no reino espiritual. E muitas vezes ele amarra as finanças. Um outro grande principado que atua é o principado do Egito, que traz opressão, que traz escravidão, que amarra o povo de Deus, que prende o povo de Deus. São aquelas pessoas que lutam há anos com determinados pecados e não conseguem vencer. Não conseguem vencer vícios, não conseguem vencer. Estão sempre aprisionadas em grilhões. E outro grande principado que Satanás tem usado e atingido o mundo se chama Jezabel, que não atua só em mulheres, viu? Tem gente que acha que Jezabel, que o espírito de Jezabel é aquele demônio que pega a irmã e faz a irmã se pintar. E acha que Jezabel só atua nisso. Não é? Acha que Jezabel só prende que faz a irmã ficar vaidosa, faz a irmã cortar o cabelo, faz a irmã usar calça. Para muita gente, Jezabel, isso daí, mas não é não. É aquele espírito maligno que controla a casa, que controla o marido, que às vezes atua através dos filhos. Sabe aquele filho que fala, pai, eu não gosto mais daquela igreja, eu não quero ir mais lá. Aí o pai e a mãe, eu não quero que meu filho se perca, então eu vou acompanhar ele. Vira para alguém que está do seu lado e fala, já começou. Entendeu? É aquele irmão que, não, sabe o que é, pastor? Meu filho não se sente mais à vontade na igreja, então a gente não quer que ele vá para o mundão, é melhor ele estar na igreja do que estar nas baladas. E aí ele, né? Aí a família acaba cedendo e vai. Entende? E às vezes a gente vai aceitando essas coisas como se elas fossem normais, só que elas não são normais. Jesus Cristo diz que determinadas castas de demônios, elas só saem coração em jejum, irmão. Então a luta não é pouca não, a luta é grande. E eu quero essa manhã, com a graça de Deus, não é? Trazer para você uma palavra que possa te ensinar e te dar algumas chaves, algumas indicações, algumas estratégias para que você possa, não é, ser um agente implantador do reino dos céus. Amém? Então vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pai de toda a glória, Pai eterno, Pai celestial, sabemos que Tu estás aqui, e onde o Espírito do Senhor há liberdade. Nós declaramos, ó Deus, os céus abertos neste lugar. Nós declaramos, ó Deus, Senhor, a revelação fluindo. Nós declaramos, ó Deus, a Tua palavra, que diz, ó Deus, no Salmo 107, no verso 20, que quando o Senhor envia a Sua palavra, Ele sara.
Então nós declaramos, ó Deus, que esta manhã será um tempo, ó Deus, Senhor, de libertação, será um tempo de cura, será um tempo, ó Deus, de manifestação da Tua presença, Pai, e nós queremos, ó Deus, a Tua agenda, ela é a mais importante de todas, porque nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a cada irmão. Pai, eu peço que o Senhor envie os Teus anjos de guerra nesse lugar, para cercar este lugar. Pai, nós declaramos que a nossa casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Enquanto estamos aqui, ó Deus, o Senhor está, Senhor, guerreando por nós. Nós declaramos, ó Deus, as nossas esposas, os nossos filhos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não possa, Senhor, achar nem os rastros. Nós declaramos, ó Deus, as nossas fontes de renda guardadas, protegidas pelo Senhor. E nós declaramos, ó Deus, os céus abertos em nome de Jesus. E nós clamamos, Senhor, Pai, a presença, ó Deus, de Jeová Savaote, Senhor, Deus dos exércitos, o Deus da guerra, Senhor, para que venha neste lugar e possa, ó Deus, estar tocando em nossos corações, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de ministrar a palavra, se você me permita, eu trouxe alguns materiais, alguns livros, não é? E você traz para mim, Silvia, por favor? Nós estamos divulgando, é um livro que nós acabamos de lançar, que se chama Símbolos do Espírito Santo. Foi escrito por alguns pastores amigos meus, é um grupo de estudo, é um grupo de pesquisa, que nós fazemos parte, inclusive alguns são professores da Universidade Mackenzie, e somos todos pastores e nos convidaram para escrever. E eu fui agraciado para escrever o símbolo do Espírito Santo como a água. Então aqui você vai encontrar o fogo, o selo, a pomba, o vento e a água. E eu quero incentivar você a adquirir, sabe por quê? Porque esse livro foi escrito por pastores que creem no que a gente crê. Porque hoje, irmãos, infelizmente, quem escreve sobre o Espírito Santo é gente que não crê que o Espírito Santo dá dons de línguas, não crê em profecia. E nós cremos. E essas pessoas têm trazido uma confusão muito grande no arraial das igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque muitos pastores estão dando púlpito para eles, porque olham para eles, são doutores, são PhDs, são pessoas letradas, cultas, mas que não creem no que a gente crê. E isso muitas vezes traz confusão. Então esse livro não, ele foi escrito por gente que crê. E são pastores, são teólogos, são acadêmicos. E Deus nos honrou ali, nos deu a bênção de escrever um dos capítulos. Então, é uma literatura que vai te abençoar, que vai edificar a sua vida. Temos um outro material também que trouxemos ali, uns 2 ou 3 livros da apóstola Neuza Etioca. E eu gosto muito de divulgar o material dela, porque a apóstola Neuza foi a primeira pessoa a trazer a guerra espiritual, o ensino no Brasil. Então vale a pena ler esse material, irmãos. A Bíblia diz em Oséias 4:6, presta atenção, diz que o povo morre porque não conhece. Tem muita gente que está morrendo por causa da guerra espiritual e acha que é da vontade de Deus. Sabia? Ah não, é da vontade de Deus, foi Deus que quis. Não, irmão. Jesus Cristo declarou em João 10, verso 10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E esse é o trabalho dele, é matar, roubar e destruir. E ele não fica feliz enquanto ele não vê isso acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Então eu recomendo que você compre, adquira. Invista na sua vida espiritual, irmão. Invista no seu conhecimento espiritual. A Bíblia diz que lá em Daniel, que o povo que conhece a Deus será forte e ativo, sabia? Se esforçará e fará proezas. Então,
quando nós adquirimos o conhecimento de Deus na nossa vida, nós sabemos, enfrentar as técnicas do inimigo. Você quer um exemplo claro? Durante muitos anos a minha família foi assolada por um demônio que fazia com que só as mulheres prosperassem, que os homens não prosperassem. Durante muitos anos foi assim. As minhas tias foram ricas, elas tinham dinheiro, eram prósperas, mas os homens, os filhos não. Nenhum dos homens prosperou financeiramente, só as mulheres. E aí sabe o que aconteceu? Quando eu descobri esse princípio, por isso que é muito importante você analisar a história de vida da sua família, é a tal da árvore genealógica. Quando você descobre, você identifica como que um demônio hereditário atua. É simples, irmão, é só você ver os casos que acontecem na família. Se são casos iguais, por exemplo, falência, morte por doenças. Quando você percebe, que a história se repete, pode crer que tem um demônio hereditário aí. E aí o que você tem que fazer? Aceitar? Não. Você conhece, você aprendeu o princípio, você se levanta e você declara: não, na minha vida não vale encantamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor declarou que nós teríamos vida em abundância, porque está escrito em Gálatas capítulo 3, 13, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, ou seja, todas as nossas maldições e as nossas enfermidades foram lançadas na cruz do Calvário, sabia? Sabia disso? E quando você entende esse princípio, você se apropria dele pela fé, você recebe ele pela fé, você crê nele. Aí você se posiciona e fala: não, Satanás, na minha vida, na minha família não vai ser assim não. A minha história vai ser diferente. E sabe o que acontece? Por causa da palavra de Deus, Satanás sai da sua casa, da sua família. A sua família é liberta. Eu falo isso por experiência, irmão. Quando eu fui para o seminário, a primeira faculdade que fiz, eu fiz 3. Quando eu fui para a primeira faculdade, o seminário que eu estudei, quando eu fiz uma prova de aptidão, de QI, quando chegou o resultado, meu resultado foi abaixo da média. O professor, o cara que aplicou o teste, virou para mim e falou: não, você não serve para ser pastor não, você não é inteligente. Porque para ser pastor dessa denominação, tem que ser muito inteligente. Sabe o que eu fiz? Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, e aí eu me lembrei de um texto que está escrito lá em Isaías, que Deus nos dá sabedoria como os eruditos. Deus nos dá inteligência como os eruditos. E eu declarei, sem conhecer o que eu conheço hoje, eu declarei: eu não aceito essa palavra na minha vida, eu declaro ela quebrada em nome de Jesus na minha vida, não tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu me formei como um dos melhores alunos daquela escola. Enquanto as médias das outras faculdades para ser aprovado eram 6, meia dúzia, e ainda hoje é assim. Na faculdade que eu estudei, a primeira era 8. E os professores, eles nos tratavam como se nós fôssemos alunos de internato. Sabe o que é um internato de tempo integral? O camarada acorda de manhã, ele só estuda, ele chega à noite, só estuda. E eu trabalhava durante o dia. A classe começou com 20 alunos, sabe quando se formaram? 5. E eu era um deles. Aí você: mas você é o bonzão? Não. É alguém que entendeu como o reino de Deus se move e se apropriou dessas verdades. Aí sabe o que aconteceu? Depois de muitos anos, voltei a estudar. Fui fazer outra faculdade, porque eu queria um diploma reconhecido pelo MEC. Fui estudar.
Me formei com excelentes notas. Depois fui convidado para fazer um mestrado. Fui para o mestrado. Me formei no mestrado. Eu não digo isso para minha glória, irmão. Eu quero dizer para você, essa manhã que está aqui, que você acha que você é incapaz. De fato você é, mas a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Em Deus, a Bíblia diz, saltamos muralhas e nós transpomos exércitos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero essa manhã dizer para você, incendiar o seu coração, e ser um instrumento do Espírito Santo para poder dizer para você que o seu futuro ele está determinado por Deus. Mas ele só vai fluir na sua vida, irmão, se você se posicionar, se você tomar uma posição. Se você sair daqui dizendo, chega, eu não serei mais saco de pancada dos demônios. Sabe o que é saco de pancada? É aquilo que o boxeador usa para treinar. Então, irmão, essa manhã eu quero trazer para você uma palavra que possa te dar algumas ferramentas, algumas chaves. E a primeira delas, eu quero que você entenda o seguinte. Mateus, capítulo 11, verso 12. Jesus, ele nos declara o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que ele está querendo dizer? Meu irmão, é guerra. É guerra. Quando começou essa guerra? Essa guerra está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, quando Satanás, Lúcifer, é expulso da presença do Senhor, porque quis tomar o lugar de Deus e foi expulso do céu. E a palavra de Deus diz que ele foi lançado à terra. E o anjo declara, ai da terra, porque Satanás desceu até ela, o dragão desceu até ela, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas você vai entender isso quando você ler, por exemplo, Isaías, capítulo 14, quando nos fala do rei de Tiro. Em Ezequiel 28, quando nos fala do rei de Tiro, que ali são representações, porque está escrito lá no livro de Ezequiel, que este rei de Tiro, que representa, que é uma história, uma alegoria sobre Satanás, ele estava no Éden, ele era querubim ungido, ele cuidava da área do louvor, ele cuidava da área da adoração, ele era responsável pelos louvores e pela adoração do céu, e ele entregava a Deus. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não nos fala como, porquê, mas a Bíblia diz que nasce no coração dele o desejo de ser maior do que Deus, de querer a adoração. Presta atenção no que eu estou dizendo, irmão, de querer a adoração para si e não entregar para Deus. Então a área da música, a área do louvor e da adoração é algo muito forte. O período de adoração e de louvor na igreja não é apenas um momento para preparar para a palavra. No momento da adoração e do louvor, eu já presenciei pessoas sendo curadas e libertas, sendo curadas de enfermidades e libertas de demônios durante um período de louvor, irmão. Não é apenas, nós vamos cantar uns corinhos aqui para preparar para o ambiente, porque eu vim de uma igreja que falava corinhos. Não, nós vamos cantar os corinhos, porque tinha os corinhos e tinha os hinos. Os hinos eram mais os adultos que cantavam, era o coral, os corinhos eram os jovens. Irmão, isso aí acabou, graças a Deus. Hoje nós temos ministros de adoração que entendem esse princípio, como Bruno Morada, como Alessandro Vilas Boas, como Laura, como Antônio Cirilo, como Fernandinho. Pessoas que entendem esse princípio e trazem
A presença de Deus através da sua adoração, do seu louvor. E o louvor e a adoração é uma arma de guerra tão tremenda, irmãos, porque todas as igrejas cantam. Aqui se canta, na Batista canta, na Presbiteriana canta, na Metodista canta, na Assembleia de Deus canta, na Universal canta, na Mundial canta, na Igreja da Graça canta. As mesmas músicas. O que Deus está falando? Que Deus age através da unidade. E se nós tivermos um ambiente preparado, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, aqueles que são ministros de música aqui, não pensem apenas, não, a gente tem aqui que fazer algo aqui para preparar para a palavra. Ou a gente vai ficar cantando até o pastor chegar, até o pregador chegar. Não, irmão. Sabe o que você está fazendo quando você está adorando a Deus? Você está implantando o reino de Deus na terra. Você está sendo um instrumento de implantação do reino de Deus na terra. E o louvor, ele sobe até a presença de Deus como um aroma suave. Por isso que nós precisamos de ministros proféticos, ministros que tenham olhos de águia, que enxerguem as coisas no ambiente profético. Por que tem cultos que parece que flui mais e tem cultos que estão amarrados? Por que você acha? É ação maligna. Aí tem que parar, tem que repreender, tem que guerrear, tem que expulsar. Por isso que os ministros de louvor e de adoração têm que ter uma vida íntegra e santa no altar de Deus. Eu não estou falando, irmãos, de usos e costumes. Eu estou falando de uma vida santa, de alguém que tem temor de estar no altar, que entende quando Deus falou para Moisés: tira a sandália, porque você está num lugar que não é seu, é meu. Tira a sandália, porque você está num lugar que é santo, é uma terra santa. Isso é tão sério, irmãos, que tiveram 2 sacerdotes, filhos de Arão, que eles eram sacerdotes, eles eram preparados por Deus, eles eram separados por Deus, eles eram autorizados para ministrar pelo próprio Deus, mas a Bíblia diz que eles trouxeram um fogo estranho. A Bíblia não diz que fogo estranho era esse, mas Deus não recebeu e eles morreram. Eles morreram porque eles trouxeram algo que Deus não pediu. A Bíblia diz que nosso Deus é fogo consumidor, irmão. Por isso que quando a gente pisa daquela porta para dentro, a gente tem que entender algo, irmãos. Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Então a gente tem que ter reverência onde nós estamos. Igreja não é lugar para a gente ficar mascando chiclete e colocando embaixo da cadeira e ir embora. É a casa de Deus. O profeta Abacuque diz: o Senhor está onde? No seu santo templo. Então cale-se toda a terra. Então o reino de Deus, meu querido, é tomado por esforço. E quem se esforça se apodera dele. Essa batalha espiritual, ela está registrada lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o homem é enganado, quando a mulher é enganada pela serpente e o homem peca. É interessante, a mulher foi enganada, o homem não, porque Deus falou para o homem: não coma, porque quando comer você vai morrer. A mulher não tinha recebido essa ordem de Deus, foi o homem que recebeu, a mulher foi enganada. Presta atenção no que eu vou dizer, irmão. Se você é casado e você não conversa com a sua mulher, você pode crer que mais cedo ou mais tarde ela vai ficar ouvindo a víbora, que é o Satanás.
Se você é aqueles que não conversa com ninguém na sua casa, que não fala com o filho, que não está nem aí para a vida do filho, não, ele já sabe, ele é crescido, ele é grande. Ou você não conversa com a sua mulher, não dá satisfação, não está nem aí com ela, mas cedo ou mais tarde Satanás está plantando uma bomba nessa casa e questão de dias isso vai explodir. Então, como Adão não falava com Eva, Eva foi conversar com alguém que ouvia ela. E Satanás enganou ela e ela pega aquele negócio e dá para o homem, e o homem sabia, porque Deus falou, não coma, se você comer você vai morrer. Isso está lá em Gênesis 3. E aí quando ele come, o que ele quis? Qual que é o ensino disso na batalha espiritual, irmão? Que o homem chegou para Deus e falou, eu não quero o seu governo, eu não quero o seu reino, eu quero mandar na minha vida, eu quero ser autônomo, eu quero governar a minha vida. Só que o homem não foi criado para governar. Sabe por quê? Porque em hebraico existe uma palavra para rei, que é melech, que é rei. Por isso que você vai encontrar alguns nomes como Anameleque, Adrameleque, essas palavras, elas significam, eram pessoas que eram reis, não era um nome das pessoas, mas era o título delas. Assim como Faraó, Faraó não é um nome, é um título. Como imperador, imperador não é um nome, é um título. E é interessante que ao homem nunca se refere ao homem como Melech, como rei. Sempre se refere ao homem como príncipe. O homem não foi chamado, sabe, irmãos, para reinar como rei, porque rei só existe um, que é Deus. O homem, o que ele é na terra? Ele é um príncipe. Ele tem DNA real, ele tem DNA de Deus. E o que acontece? Quando o homem não quer esse governo de Deus, vem, quem que assume o lugar? É o próprio homem, só que agora o homem não tem revelação, o homem não tem entendimento, e o homem entrega o governo do mundo para Satanás. E é isso que Jesus fala em Mateus 4. É isso que Jesus falou em Mateus 4. Quando Satanás fala, olha, eu te dou tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E ele diz, não, ao Senhor teu Deus adorarás. Por quê? Porque quando o homem pecou, o homem, a Bíblia diz no Salmo 8, que o homem é a coroa da criação, que o homem é o ápice da criação divina na terra. Quando o homem peca, ele entrega para Satanás toda a legalidade e a procuração para Satanás agir na terra. Por isso que Jesus fala, o príncipe deste mundo. Ou o apóstolo Paulo vai falar, o Deus deste século. Então eu e você estamos inseridos numa guerra. E conhecimento é vital. Numa guerra, irmãos, o conhecimento ele define quem ganha e quem perde, sabia? O conhecimento é muito importante na guerra. Por que o exército russo está levando um cacete dos ucranianos? Isso a mídia não fala. Por quê? Porque os ucranianos conhecem a terra. Eles conhecem o lugar. O exército russo tem satélites, tem mísseis teleguiados, tem armas poderosas. E eles estão usando armas, irmãos, que são extremamente poderosas e eficientes. Mas o exército russo não está conseguindo avançar, sabia? Por quê? Porque os ucranianos conhecem a terra, o lugar em que eles estão. Então o que acontece? Eles estão fazendo emboscadas, e eles estão detendo muitas vezes o exército russo. É só você não ficar preso a esse consórcio de mídia comum que tem por aí, e você começar a ver outras mídias. O problema é que a gente se fixa no plim-plim, e a gente acha que lá está a verdade absoluta. Então vira para alguém que está do seu lado e fala assim, conhecimento. Pode falar, conhecimento é fundamental.
Vira para alguém que está do seu lado e fala: eu estou cansado de ver crente morrer, porque não conhece. Fala para ele assim: eu não quero ir no seu funeral. Porque a gente acha, irmãos, que essas coisas são normais. Mas nós estamos sofrendo reflexo dessa guerra. E se eu te falar que isso aí Jesus já falou que ia acontecer? Jesus já falou isso, que nós ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras. Ezequiel nos fala que Gog e Magog, Gog seria a Rússia e Magog, que é a China, os dois estão se unindo para criar uma moeda só para derrubar o dólar. Isso aí já está tudo escrito na Bíblia, irmão. Por quê? Como que você sabe que a Rússia é a China? Qual que é o símbolo da China? Como se a China se apresenta como dragão? Quem é Magog? O símbolo retratado por Ezequiel é um dragão. Qual que é o símbolo da Rússia? É um urso. E quem que é Gog na Bíblia, em Ezequiel, é um urso. Vira para alguém que está do seu lado e fala: está tudo escrito, irmão. Fala assim: quem lê a Bíblia não é surpreendido. Fala para ele: quem lê a Bíblia está sempre um passo à frente. Agora, irmão, ficar se alimentando de Big Brother, ficar sabendo o que a Jade Picon está fazendo, só vai perder. Só ficar sabendo que mais um porre que o Neymar tomou e chegou bêbado lá na concentração, isso não vai te levar para lugar nenhum, meu querido. Eu não quero saber o que o Jade Picon está fazendo. Não me interessa, eu não quero viver a vida dela. Porque Instagram é assim, irmão, a gente vive a vida dos outros. Me desculpa, jovem, você que é viciado nessas coisas. Mas se eu tivesse dinheiro, tivesse recursos, eu abriria uma clínica para desintoxicação de celular. Porque nós estamos criando uma geração de pessoas viciadas e dependentes de celular. É uma luta, irmão. Eu tenho 2 filhos em casa, são adolescentes. Eu proíbo eles de usarem celular na mesa para a gente almoçar. E às vezes eles colocam o celular na perna para que eu não veja. É só na minha casa que acontece isso? Vira para alguém que está do seu lado e fala: aí, ó, acho que está falando da sua família. Irmão, essas ferramentas são boas. Eu não sou um brucutu, eu não sou um xireque, eu não vivo nas cavernas. Mas eu só uso isso para divulgar a palavra de Deus. Eu não fico olhando para saber, sei lá quem está fazendo. Eu não uso. Sabe para que eu uso? Para divulgar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus liberta, irmão. Satanás está enchendo o mundo com as iguarias do rei da Babilônia, e tem muito crente comendo essas finas iguarias, e Deus está procurando gente que está falando: não, eu quero fazer igual Daniel, eu não quero comer essa porcaria do rei, eu quero comer os manjares do meu rei, eu só quero comer aquilo que o meu rei quer me dar, então eu vou comer o que o meu rei quer me dar, eu não vou ficar me alimentando dessa porcariada que a cada dia é vomitada, e a gente come essas coisas achando que a gente está comendo caviar. Faz um cálculo, irmão, simples, não precisa ser muito crente não, pode ser normal, mundão. Faz um cálculo, se você ficar 1 hora por dia, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, multiplica por 7, veja quanto dá, faça as contas. Agora multiplica isso por 30,
ou por 31. Depois multiplica por 365. Veja quanto tempo você perde da sua vida vendo bobagem. Se você pegasse esse tempo e investisse na sua vida espiritual, e orasse, buscasse a presença de Deus, e lesse a palavra de Deus, sabe, irmão, você seria muito mais ungido do que você é, porque a unção ela vem, sabe, como eu estava falando ontem lá na igreja do meu querido irmão pastor Mesquita. Quanto maior o sacrifício que eu faço diante de Deus, mais da glória e mais da presença de Deus eu terei. Vira para alguém que está do seu lado e fala o seguinte, amém? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, não adianta. Pode falar, não adianta. Sem sacrifício, não tem fogo. E sem fogo, não tem glória. Não adianta, irmão. Se não tiver sacrifício no altar, se o teu coração não for um sacrifício, não vai ter fogo, porque não tem sacrifício. Agora, quando você traz um sacrifício a Deus, e você faz um voto a Deus, e você diz, Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Senhor, eu vou conservar o meu sexo puro. Eu não vou ficar fazendo experiências com as irmãzinhas e nem com os irmãozinhos. Mas eu vou me guardar para aquele ou para aquela que o Senhor preparou. Quando você traz um sacrifício desse diante de Deus, ou você diz, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa que eu sou. Eu não quero ser um marido bruto. Eu não quero ser um pai estúpido. Eu não quero mais ser aquele crente hipócrita que chega na igreja e fica e chega em casa, sua vagabunda, seu vagabundo, seu pilantra, seu sem vergonha. Vira para alguém que está do seu lado e fala, você pode enganar muita gente, mas tem um que você não engana, e esse um é Deus. Aí o que acontece, irmão? Quando você vem com esse fogo para a igreja, quando você vem com o seu coração incendiado, sabe o que acontece? Aí Deus vem com a glória dele. Aí a glória de Deus vem. Aí gente doente que está passando na rua, resolve entrar. Aí gente endemoniada, que fica pulando a noite inteira em carnaval e depois fica com uma baita dor de cabeça, com ressaca, mas o vazio está lá, porque cheirou todas, fumou todas, bebeu todas, transou com todas e com todos. Só que isso passa. Aí esse camarada está vazio, o que acontece? Quando ele passa na porta, como ele foi criado para adorar a Deus, ele vai se sentir arrastado. Aí ele entra aqui dentro e se converte. Por quê? Porque aqui tem brasa, tem fogo. Aqui tem presença de Deus. E é isso que o mundo quer ver. Paulo fala que quando ele chegou lá em Coríntios, ele não ficou com uma pregação filosófica, intelectualizada, não, ele falou, eu estou trazendo o poder de Deus nesse lugar. Só que a gente, sabe o que a gente está fazendo, irmão? A gente está terceirizando o serviço. A gente acha que o pastor é que tem que expulsar demônio, a gente acha que o pastor é que tem que orar pelo enfermo, quando Jesus fala, não! Não é assim. Mateus capítulo 10, Jesus vira para os seus discípulos, sabe, eram pessoas que não eram convertidas ainda, porque eles se converteram depois, eles foram cheios do Espírito Santo depois, lá em Atos 2. Olha que coisa louca, irmão.
Quando eles começaram a andar com Jesus, eles não eram santarrões, eles não eram os perfeitos. Tinha ciúmes entre eles. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Tinha medo entre eles, tinha disputa entre eles de ego. Mas sabe o que Jesus faz? Eles começam a andar com Jesus, e na escola de Jesus é assim, irmão. Quando você começa a andar com Ele, você pode ter certeza que Ele vai te usar para alguma coisa. Não importa quantos anos de crente você tem. Você pode ter 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem gente que acha que precisa de uns 10 diplomas para poder fazer a obra de Deus. Não. A escola de Jesus é diferente. Os discípulos começaram a andar com ele, está lá em Mateus capítulo 10. Jesus fala: olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, né? Agora vocês façam. Está lá em Mateus 10, quer ver? Está lá, eu até separei. Porque assim, irmão, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, aqui a gente prova. Não é assim, pastor Mesquita? Que só lero-lero não dá, né? Nem enrolar linguiça, a gente tem que ir direto na veia, tem que falar um negócio. Mas olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 10, verso 7, diz assim: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aí Jesus começa a falar: curai os enfermos. Ele não fala se puder cura. Ele dá uma ordem: curai. Curai os enfermos. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos. Expeli os demônios. Irmãos, essa é a agenda que Jesus deixou para a igreja. É claro, irmão, a gente tem que alimentar os pobres, a gente tem que dar roupa para os necessitados. A gente fez isso, a gente se mobiliza para isso. Nós levamos, sabe, um carro cheio até o talo, teto, sabe, de roupa para o pessoal da Bahia, a gente levou. Mas é mais que isso, irmão. Isso, as casas André Luiz faz. A LBV faz. Isso os mormons fazem. São entidades espíritas, eles fazem. Agora, olha o que Jesus chamou a gente para fazer. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Sabe, irmãos, quando isso acontece no culto, é sinal do reino de Deus naquele lugar. Por isso que eu oro para que isso aconteça. Ah, irmão, eu estou muito motivado para isso. Mas é interessante que Jesus não chegou e falou: olha, os apóstolos têm que fazer isso, os profetas, os pastores, os intercessores. Não. Quando ele chamou essa galera para andar com ele, eles estavam começando na fé. Vira para alguém que está do seu lado e fala: não se esconde não. Fala: o negócio é com você. Não faz de conta, irmão, eu estou aqui na frente, eu vejo o rostinho de cada um, viu? Ah, você não consegue se esconder não, irmão, estou vendo o seu rostinho. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Não adianta ficar brigando, irmão, gritando. Não adianta xingar. Não adianta falar palavrão. Não adianta.
Não adianta mandar o seu chefe para aquele lugar. Não adianta mandar sua mulher calar a boca. Não adianta. Não adianta você ficar espancando seus filhos. As armas da nossa milícia não são carnais. A gente não pode usar as mesmas armas do diabo. Mas antes elas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas. Repete comigo, estruturas. Fortalezas são estruturas, irmãos. Anulando o nosso sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma são mentiras que são repetidas constantemente. Uma mentira que é repetida constantemente, ela se torna uma verdade para muitos. Sabia? Camarada que é mentiroso, ele mente tanto que ele acaba acreditando naquelas mentiras. E aquelas mentiras para ele se torna verdade. Você quer um exemplo clássico disso? Foi o que Hitler fez. Hitler falou, a culpa da Alemanha está nessa miséria, são os judeus, porque os judeus são banqueiros e são ricos, eles estão roubando a nação alemã. E ele ficou repetindo, propaganda. Fala a verdade, irmão, quando você vê muito uma propaganda, por exemplo, sobre um tênis da Nike, aí esse tênis caro, esqueci o nome da Nike, 300, 400 e poucos reais, quase R$1.000. Esqueci o nome desse tênis. Aí você começa a ver essa propaganda, eu vou querer um tênis desse, cara. Filho, o meu filho faz marketing, hein? Eles aprendem como mexer com a cabeça da gente, irmão. Você acha que é de bobeira que eles fazem essas propagandas? Tem gente que está vendendo esses tênis da Nike que são usados, porque algum famoso usou. Eles estão vendendo muito mais caro que um tênis novo, porque tal famoso usou. Então, uma mentira que é repetida constantemente, ela se torna uma verdade. Por isso a gente tem que abrir os olhos, irmão. Esse ano é muito importante para nós. 2022 é um ano muito importante. A gente tem que abrir muito os olhos para ver quem que a gente vai colocar lá para representar a gente. Ele fala, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa palavra altivez que o apóstolo Paulo usa, sabe o que ele está tendo em mente? Ele está tendo em mente, ele está trazendo um ensino tremendo, ele está falando que é uma força espiritual que vem de cima e traz opressão sobre as pessoas. Ou seja, o diabo, ele instiga, ele sugere. Sua vida não tem mais jeito não. Sua família não vai mudar, seu marido nunca vai mudar, seu filho nunca vai mudar. Você não muda, você não presta, aí, tá vendo? Você faz tudo de novo, é a mesma coisa. Para, larga esse Deus aí. Só que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, irmão. Você vai dizer junto comigo, você vai repetir aqui uma grande verdade. Você vai repetir comigo. Eu não quero mais acreditar nas mentiras do grande mentiroso. Sabe o que é o grande mentiroso? Jesus fala quem é. Jesus chama ele de pai da mentira.
que é o Satanás. E sabe o que acontece, irmão? Quando a gente dá crédito por uma mentira, ela se torna uma verdade. Isso é muito perigoso. Tem muita gente falando assim, não, o importante é ser feliz, meu. Se o relacionamento não está dando certo, se o casamento não está dando certo, se você não está feliz, meu, sai fora. Vai ser feliz, vai procurar alguém que te faça feliz. É isso que estão se falando em alguns consultórios aí, irmão. É isso que está se falando em terapia, em muitas terapias. O importante é ser feliz, cara, não está dando certo, o casamento sai fora. Larga isso aí, meu. Vai ser feliz, cara, importante é sua felicidade. E tem muita gente ouvindo esses conselhos, irmão, são mentirosos. Tem alguém aqui que dá aula para crianças pequenas, que é professor de crianças? No ensino secular? A irmã. Eu dei aula para crianças. Eu dei aula de filosofia, ética e cidadania para crianças, por ensino fundamental 1. Ensino fundamental 1 e 2. Irmãos, todas as crianças, eu posso dizer para você 100%, das crianças que eram problemáticas na escola, elas vinham de famílias problemáticas. É ou não é? Raríssimos casos de crianças que vêm de lares estruturados que dão problema na escola. Mas criança que em casa é abusada, ou que os pais são separados, ou que as crianças são espancadas, sabe onde vai estourar a violência dela? É na sala de aula. Então a sala de aula é o termômetro de como funciona a casa. Eu vi um menino que levou maconha para a escola e estava fumando maconha, 5ª série. Estava fumando maconha e ofereceu para uma menina. A menina veio apavorada contar para mim, falou para mim, professor, não sei o que, chamei a diretora. Quando eu falei isso, a diretora tremeu na base, chamou a coordenadora tremeu na base, porque conhecia o pai. Quando o pai chegou lá, o pai era o comandante lá da área, da logística do negócio. Quando o pai chegou lá, estava sentado, nós 3, quer dizer, nós 5, eu, a diretora, a coordenadora, o pai e o menino. Sabe o que o pai fez? Na nossa frente, irmão, ele virou para o menino, levantou e deu um murro, não deu um tapa, deu um murro no olho do menino. Falou, já falei para você não trazer isso aqui queima meu filme. Deu um murro. Você pode achar engraçado, você pode dar risada, que talvez, graças a Deus, você não viva isso. Mas tem gente que vive. Então, eles vão reproduzir, ou na igreja, ou na escola, o que eles vivem em casa. As crianças são grandes dedo duras. Sem falar nada, elas entregam o que acontece em casa. Vira para alguém que está do seu lado e fala, ih. Isaías capítulo 60, verso 1 diz assim, olha o que Deus está falando, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.
há uma glória de Deus que quer nascer sobre você. Está na hora da igreja se levantar e manifestar o reino de Deus. Eu não estou falando para a gente defender ideologias políticas. O nosso reino não é daqui não, irmão. Eu estou falando para a gente implantar o reino de Deus na terra. Romanos capítulo 1 diz que o mundo espiritual é conhecido, presta atenção no que eu vou falar, é conhecido pelas coisas que acontecem aqui na terra. O mundo espiritual é um reflexo do que acontece na terra. A palavra do Senhor declara no livro do profeta Oséias, que assim como é o povo, profeta Joel, perdão, que assim como é o povo, assim é o sacerdote. Presta atenção. Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Tá, o que você quer dizer com isso, pastor? Essa semana, o que aconteceu aqui no Guarujá? Que vocês ficaram orgulhosos pra caramba. Que vocês deram glória a Deus e brados de vitória. O que aconteceu com a estrutura política da cidade? Pois é. Mas sabe o que é isso, irmão? É porque a igreja está assim. Porque o sacerdote é a cara do povo. O povo é a cara do sacerdote. E se cavar mais fundo, vai achar irmão no meio dessa maracutaia. Vira para alguém que está do seu lado e fala: pastor, não fala essas coisas não, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu vim para a igreja para pular, para saltar, eu vim para receber uma palavra profética, eu não vejo a hora que o senhor chega aqui, o senhor me chama e fala: eis meu servo, tenho colocado diante de ti uma enorme porta, vou te dar um carro, vou te dar uma mulher 20 anos mais nova que você, eu vou te dar uma empresa, meu servo, meu filho. Não. Isso pode até acontecer, irmão. Mas tem que passar primeiro pelo quebrando. Não adianta, irmão, sem santidade ninguém vai ver Deus. Tem que parar de ficar ouvindo esses camaradas que tem 10 milhões de seguidores e só fala coach. O pastor de vocês é coach, ele é profissional, ele sabe como essa galera manipula a mente dos outros. Pastor Mesquita é coach também, é master, né? Só que eles não usam esse método. Mas eles identificam quando alguém começa com essa conversinha mole. Vira para alguém que está do seu lado e fala: o pastor Nizuzi e o pastor Mesquita são ligeiros. Desculpa, eu não sei se você sabe o que é essa expressão ligeiro. É rápido, a gente fala muito isso em Cajamar. Quando o cara é ligeiro, é que o cara é esperto, o cara percebe o movimento antes. O verso 2 de Isaías diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas, louvado seja Deus, sempre tem mais. Mas, sobre ti aparece a resplendente glória do Senhor. E a glória do Senhor se vê sobre ti. Vira para alguém que está do seu lado e fala: tem que revelar a glória de Deus, irmão. Fala para ele assim: o mundo está esperando. Bota a mão no ombro dele e fala: acorda, irmão. Que eu percebi que alguns aqui... E eu sei que tem alguns que estão preocupados porque hoje é a final. Estão querendo, que horas que esse cara vai acabar, que eu quero ir para casa ver a final.
Isaías capítulo 25, verso 7 diz: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Deus vai destruir essa cobertura maligna e maldita que está sobre os povos. Só que isso passa por mim e por você, pela igreja, pelo povo de Deus, pelo corpo de Cristo. Quando eu e você tomarmos a nossa posição, irmão, quando eu e você começarmos realmente a ser os perturbadores, os transtornadores, como está lá em Atos 17, quando Paulo e Barnabé chegaram numa cidade, em Tessalônica, eles falaram: aqueles que perturbam o mundo chegaram até nós. E essa palavra perturbar, aqueles que transtornam, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Essa palavra no grego significa aqueles que colocam o mundo de cabeça para baixo. Ou quando Acabe vê Elias e fala: me achou finalmente, né, perturbador de Israel. Irmão, crente que não perturba os outros não é crente não, irmão. Não estou dizendo perturbado de ser um mala sem alça, não, não é esse crente não. Não estou falando desse cara que é chato, não. Mas eu estou falando, se a tua presença não incomoda a galera que anda declaradamente no pecado, tem alguma coisa errada, irmão. Esses dias o empresário me convidou para tomar um lanche com ele, que ele queria conversar comigo, queria falar sobre o meu filho. Que o meu filho tem um canal de YouTube e muita gente na cidade vê, participa e tal. E aí esse empresário que tem um olhar político chamou meu filho. E aí a gente estava sentado lá e o meu filho: pai, vamos comigo? Falei: vou, quero ver qual que é desse cara, sou teu empresário. Vou lá. Aí sentamos, começamos a conversar e o cara estava doido para pedir uma cervejinha. E ele só estava pedindo água. Ele estava doido para soltar um palavrão, mas não soltou. Ele falou: não, é que eu tenho que respeitar, né? O senhor é pastor, tem que respeitar. Então, não pega bem eu beber cerveja na frente de um pastor, não pega bem soltar uns palavrão na frente de um pastor. Meu irmão, a gente tem que se dar o respeito. Você que é crente tem que se dar o respeito. Se quando você chega num churrasco na tua casa, nos teus familiares lá, e está todo mundo tomando cerveja, aí chega: oh, que legal que você chegou, vem cá, meu, coloquei essa geladinha na geladeira, estava te esperando. Aí traz aquela latinha lá, assim, está até pingando de suor, assim, a latinha. Irmão, você tem que beber. Me desculpa. Ah não, pastor, aí arruma versículo bíblico, crente é ligeiro para achar versículo bíblico para justificar pecado. Não, pastor, eu me fiz romano para ganhar os romanos. Então, pastor, isso é estratégia de evangelismo. Não, pastor, é verdade. Outro chega e fala: não, é namoro evangelístico, pastor, quero trazer para a igreja. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: você veio porque você quis. A palavra de Deus diz em Isaías 25, verso 7: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Deus vai retirar esse manto. E agora, para concluir, diga graças a Deus. Agora você foi pentecostal do fogo, né? Graças a Deus está acabando.
Gálatas capítulo 4, verso 4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa palavra plenitude significa no tempo exato. Na hora certa Jesus veio. Essa palavra plenitude é pleroma, no grego, que significa no tempo exato, na hora certa. Jesus veio no momento certo. Historicamente, como foi isso, pastor? Os romanos eram hábeis construtores, pavimentaram várias estradas, tanto é que até hoje tem um ditado: quem tem boca vai a Roma. Os romanos foram hábeis engenheiros, dominavam a engenharia civil de pavimentação. Falava-se uma língua universal, o grego. Então todo mundo entendia. E o mundo romano estava cansado da religiosidade romana, porque não mudava a vida de ninguém. E Jesus vem naquela hora, naquele momento, no momento certo, e Ele muda a história do mundo. Tanto é que hoje nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. Assim foi na sua vida, antes de Jesus, depois de Jesus. Antes de Jesus você era um Zé Mané, um Zé Ruela, apanhava dos demônios. Mas depois de Jesus a sua vida mudou. Você ganhou vida eterna. Você se tornou uma nova natureza em Cristo. Você se transformou, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, já era, irmão. Já era. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: por que você insiste em desenterrar o passado? O que eu quero dizer com isso, irmão? Por que você quer voltar a ser o que você era antes? Acabou. Essa manhã, o que Deus quer nos fazer? O que eu vim aqui? Eu vim aqui simplesmente para dizer para você que está me ouvindo o seguinte: a sua história de vida, ela pode ser diferente. Você não precisa ser a mesma pessoa. Você pode voltar para sua casa, sabe, com um processo de mudança em vista. Paulo fala: olha, eu não cheguei lá não, mas eu estou prosseguindo para o alvo. Eu também não cheguei lá não, irmão, eu não tenho asa nas costas não. Não vou sair voando aqui assim. Mas o meu hoje tem que ser diferente do meu ontem. Não posso ser a mesma pessoa. E Deus tem falado, irmão, Ele vai usar os que não são para envergonhar os que são. Tem muita gente famosa aí que quer celebridade. Não. Deus quer usar você. Olha para alguém que está do seu lado e faz aquela cara de crente agora. Qual que é aquela cara de crente? É aquela cara que você faz falando: não se esconde não, está falando com você. Essa é a cara de crente. Está falando com você, meu irmão. Ah, não adianta, irmão. Todo mundo tem cara de crente. Então, essa noite, em nome de Jesus, se você se abrir, o Espírito Santo vai usar você, meu querido. Eu li um livro, pastor Nizuzi, pastor Mesquita, queridos irmãos que estão aqui, chamado Histórias Não Contadas de Azusa. O que foi Azusa? Azusa foi o maior derramar do Espírito Santo
que se tem registro na história em 1903. Foi um avivamento que foi de 1903 até 1906. Azusa é porque é no nome da rua, uma rua na Califórnia, em Los Angeles. Azusa. Depois de Atos 2, foi o maior derramar do Espírito Santo na história do mundo. Mudou a face do cristianismo, mudou a face da história. Porque avivamento, quando vem, ele muda as estruturas sociais, irmão. E sabe o que acontecia em Azusa? Crianças pequenas, crianças com 12, 10, 13 anos, elas oravam pelos doentes e os doentes eram curados. Tem o caso de uma criança com 12 anos, que ela subia, não tinha banco confortável igual aqui. Sabe como que eram as reuniões? Eram 2 tambores e caixote, 2 caixotes e uma ripa, e uma madeira, assim, uma tábua. Assim era a cadeira. E o lugar lotava. Ar-condicionado é bom, ventilador é bom, graças a Deus que ligaram que estava suando aqui. Mas em Azusa não tinha nada disso, mas sabe o que tinha lá? Tinha poder de Deus. Então, nesse livro que eu li, fala de um menino, que ele ficava sentado num dos últimos bancos, e ele levantava, porque ele queria ver o que Deus estava fazendo. E quando tinha algum enfermo que chegava lá para receber oração, sabe o que esse menino fazia? Ele saía correndo, no meio do culto, para orar pelos doentes. E os enfermos eram curados. Mas esse menino era o Benihim? Não fala nem o nome dele. E era uma criança normal. Tem casos registrados nesse livro, irmão. Pessoas que não tinham braço. Ele entrava sem braço, saía com braço na reunião. O camarada entrava sem dente, saía com dente. Documentado. Escrito, é história, aconteceu. Pessoas que chegavam com doenças terminais, cheirando mal, vomitava a doença, o corpo expelia o câncer. A gente olha para essas coisas e acha que isso é surreal, que isso não acontece. Mas Deus quer fazer isso, irmão. Foram 3 anos de avivamento. Eles levavam pessoas mortas. Eles levavam pessoas mortas. Antes de levar para o necrotério, antes de levar para enterrar, eles levavam as pessoas mortas. E eles colocavam as pessoas mortas. E os irmãos da igreja, não era o pastor não, porque o pastor Seymour, sabe como ele pregava? Ele botava uma lata na cabeça. Ele botava uma lata na cabeça porque ele não queria ver ninguém. Ele só queria ver Jesus. Ele não queria ver ninguém. Então ele pregava com uma lata na cabeça. Ele só tirava a lata quando acabava o culto e ele ia embora. E às vezes, quando Deus dava uma palavra para ele, ele tirava a lata da cabeça. Ele ficava o culto inteiro com aquela lata na cabeça. Mas foi, depois de Atos 2, foi o maior avivamento de todos os tempos. Nem Pensacola, nem Canadá, nem Toronto, nem Coreia do Sul viu um avivamento dessas proporções que mudou o mundo, irmão. Mudou a face do mundo. Pode digitar no Google, você vai achar o livro Histórias Não Contadas de Azusa, da editora Impacto. Se você digitar, eles entregam na sua casa. As reuniões tinham horário para começar e não tinham horário para terminar.
Porque a nuvem estava lá. Sabe, irmão, a gente tem que se perguntar, quando acaba o culto e todo mundo vai embora de repente, tem alguma coisa estranha acontecendo na igreja. Uma igreja sadia é aquela igreja que quando o culto acaba, os irmãos ficam conversando, compartilhando as bênçãos de Deus, não falando dos irmãos mal. Mas quando acaba o culto e vai todo mundo embora rápido, tem coisa errada aí. Igreja sadia é aquela que o pastor fala, gente, vamos embora. Ou o pastor deixa e fala, fica aí que eu vou para casa. Fica aí orando que eu vou embora. Meu coração queima por essas coisas. Irmão, eu não quero ver para crer. Eu quero crer para ver. Tem diferença. Muita gente viu os milagres de Jesus, mas largaram ele na mão. Agora, quem creu, ficou até o fim. Paulo fala, eu creio, por isso eu falo. Ou seja, é a fé. A fé é maior do que isso daqui. Porque isso aqui não entende o mover de Deus. Mas a fé entende o mover de Deus. A fé clama pelo mover de Deus. Então esta manhã, meu querido, em nome de Jesus, toma uma posição. Seja o implantador do reino dos céus. Vamos ficar em pé. Eu queria que os irmãos do louvor viessem ministrar ao Senhor. E vou falar como eu ouvi um assembleano falar, que achei muito legal. O assembleano virou e falou assim, para o ministério de louvor, não sei, banda, sei lá o termo que eles usam. Ele falou assim, dá lugar. Dá lugar, irmão. Deixa Deus usar. E se entrega nas mãos de Deus. Sai daqui, meu querido, transformado. Esse não é meu não. Sai daqui transformado. Nós temos um altar muito grande aqui, irmão, tem espaço. Se você quiser vir, se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar no seu lugar, fique. Mas Deus tem me ensinado que quando eu vou na igreja, eu não vou para assistir um culto, eu vou para prestar o culto. Eu assisto TV, irmão. TV eu assisto, live eu assisto. Agora culto, eu me envolvo. E é muito bom que a igreja está aberta de novo. Que a gente está sem máscara, a gente pode se ver. Então, se coloca diante de Deus, porque você sabe aquilo que te afasta de Deus. Se Deus revelar algo na sua vida que precisa acertar, irmão, acerta. Se Deus mostrar algo na sua vida que está fora do padrão dele, Pastor Mesquita contou ontem uma ilustração que eu vou usar ela. Ele falou que ele conheceu um navio de alta tecnologia, que tinham equipamentos de direcionamento, os mais modernos, todo computadorizado, tudo digital. Mas ele viu um pêndulo que tinha lá.
ele viu um pêndulo. Sabe o que é pêndulo? Ele se move. Tem uma haste, desce um barbante e tem uma bola. E ele se move. Aí o pastor Mesquita perguntou: poxa, mas com tanta tecnologia, por que você tem esse instrumento? Aí o capitão falou: porque esse não falha. Deus não falha. Por que os pedreiros usam prumo na nossa casa? O prumo é um pêndulo. Quando você levanta um muro, por que coloca uma parede? Por que você coloca o prumo? O prumo é aquele barbante que tem um peso, e ele tem que ficar rente. Aí a parede está retinha. Agora, se o prumo faz assim, aquela parede está com barriga, está fora. Deus tem um prumo para você. O prumo dele está na palavra. Então, você tem o Espírito Santo aí dentro de você, amém? Então, no fundo, você sabe o que você está fazendo, que não está agradando a Deus. E se Deus falar para você, larga isso, e você largar, meu irmão, a glória de Deus vai vir sobre você. Porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele vai falar: meu, olha o que Ele está fazendo por mim, como é que eu não vou abençoar? Enquanto eles adoram a Deus, coloca a sua vida no altar.